pequena entrevista com os alunos aqui participantes, Yara Dias, a Maria Luísa, a Letícia Bonetti, Ariel Ali e o Juan Romero. E o nosso entrevistado vai ser o Guilherme Cláudio Foldão. A gente vai falar um pouquinho sobre a intervenção da Covid-19 na segurança alimentar dentro da zootecnia. E a gente, desde já, começa a agradecer o Guilherme pelo convite que a gente fez e ele aceitou. E vamos lá para a entrevista, Guilherme. Vamos embora. Qual impacto você acha que o Covid na agropecuária, sendo desde os grandes produtores rurais até a produção familiar e orgânica atualmente? Olha, o que a Covid pode impactar nesse meio, Guilherme? Bom, então, primeiro, boa noite para todo mundo, obrigado pelo convite, é um prazer, né, a gente poder bater um papo aqui sobre uma área que a gente gosta tanto, né, que é a cadeia produtiva, ainda mais agora a gente passando por um momento agora complicado, né, de pandemia, uma questão de problemas de segurança, saúde, né, e a gente que trabalha principalmente com a produção de alimento, a gente precisa se preocupar bastante, né, com esse cenário, sendo para a gente desenvolver as nossas estratégias, a gente pensar em presente e pensar também no futuro. Bom, quando a gente fala ali sobre o impacto, né, da Covid na agropecuária, e vocês até pediram para destacar sobre a relação dos grandes produtores até a produção familiar e orgânica. Bom, a primeira coisa que a gente percebeu foi uma certa incerteza, né, no início da pandemia, que a gente se preocupou com o desabastecimento. Então, o pessoal ficou muito preocupado, todo mundo indo às compras, né, para armazenar produto, até porque a gente não sabia o tempo que isso ia levar, né, algumas pessoas acreditavam que isso ia ser rápido, outros acreditavam, né, que era um lockdown, que nós passaríamos ali por algumas semanas e a vida, né, voltaria ao normal, e aí gerou uma preocupação em relação à produção de alimentos. E nós percebemos que o agronegócio deu conta do recado, né? A distribuição não faltou, a gente teve uma regularidade, né, de produtos chegando até as gôndolas do supermercado, o consumo ele permaneceu dentro de uma harmonização. E o que a gente tem percebido agora, né, principalmente agora por questões relacionadas a fatores diversos, né, principalmente a política, a câmbio, a gente teve um encarecimento muito grande dentro das matérias-primas, né, e dos insumos. E isso tem impactado bastante no preço final do produto, né? O custo de reposição para o produtor ficou caro, né? Seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. A gente está falando hoje de arroba do boi chegando a patamares aí que nós nunca vimos, né? E o custo de reposição hoje do animal, ele está muito alto, quando você compara com o preço de venda, que também está alto. Né? Então, esses impactos são coisas que a gente precisa, né, estar ciente e compreender. Então, estamos falando aqui da questão do problema da alta dos preços, né? A gente está vendo arroz, preço nas alturas, a soja, preço nas alturas, milho, isso faz parte da base da alimentação animal também, que vem encarecer também o custo da carne. Né? Então, às vezes, o desinformado, ele fica achando que o criador está lucrando, está ganhando um rio de dinheiro com essa alta da arroba do boi, e, na verdade, isso não é verdade, não é uma verdade, né? Nós temos realmente um repasse somente dos custos que aumentaram, o custo de reposição que aumentou, né? Isso são impactos que a Covid, né, trouxe para a produção, né, seja ela agrícola, seja ela também dentro do ambiente pecuário. Bom, e Guilherme, sabendo então desse processo produtivo brasileiro, onde há um rigoroso controle sobre esses segmentos, tanto na preocupação crescente com o bem-estar animal, como os aspectos sanitários também, principalmente nessa época que estamos vivendo. Como o manejo e o cuidado desses animais de interesse zootécnico segue sendo feito diante dessa pandemia?
Yara, a pergunta sobre manejo não é muito a minha praia, né? Eu não trabalho muito com essa questão do desenvolvimento. Eu acredito e confirmo, né, que tudo isso tem relações positivas na questão produtiva, mas o que eu posso destacar pensando em segurança alimentar, pensando nas questões aqui, né, de sanidade. No começo se falou que a origem da pandemia tinha vindo do consumo de carne in natura de animais exóticos, né, em uma feira lá na China. E aí isso levou realmente uma preocupação, não só no mercado chinês, mas no mercado mundial também, sobre a questão da segurança alimentar, né, sobre a questão do abate, como deve ser feito esses animais, como eles devem ser colocados para comercialização e o risco que se tem do consumo in natura, né, de carne. A gente vê no Brasil isso não é permitido, né? Então todo esse comércio que você tem, por exemplo, de frango caipira, né, sem nenhum tipo de certificação, nenhum tipo de selo, né, de fiscalização, isso é um comércio ilegal, né? Isso não está autorizado, porém isso acontece. Da mesma forma como a gente tem, né, a notícia da origem, né, desse movimento que pode ter surgido lá nessa feira de animais exóticos na China. Depois já falaram que não foi nada disso, né, que não foi por causa desse tipo de alimentação, que a gente tem algumas incertezas ainda em relação até à origem da propagação do coronavírus. Mas isso eu acho que é uma preocupação, inclusive, que o mercado está tendo hoje em dia, essa relação, né, do bem-estar animal. Aí isso envolve, com certeza, um manejo consciente por parte do zootecnista, né, esses cuidados com esses animais, né, de interesse zootécnico. Bom, vocês falaram lá sobre a questão do controle rigoroso, né, sobre os elos da cadeia produtiva envolvendo sanidade. Então, eu acredito muito nisso, é uma preocupação muito maior, né, hoje, no momento pós-pandemia, sobre a certificação do produto, né, a questão da rastreabilidade de todo o processo, conhecer o que foi feito em cada etapa, e isso pode, né, gerar bastante vantagens competitivas para as pessoas, para as empresas que adotarem esse tipo de estratégia, né, e para aquelas que ainda não as adotam, isso vai ser uma exigência de mercado, que as pessoas vão querer saber o que estão consumindo, da onde isso veio e quais foram as etapas, né, que esse alimento passou até chegar, né, à mesa da família. Roldão, você falou sobre o valor da arroba que subiu. Me fala um pouquinho mais sobre esse mercado do boi no Brasil diante da pandemia, como que as pessoas estão reagindo, estão consumindo menos carne, como que está sendo? Então, existem diversas variáveis para a gente discutir em relação a isso, né? Primeiro, a gente vê uma situação interna no Brasil que o criador esqueceu que o bezerro vinha da vaca, né? E aí se houve aí uma comercialização abundante de vaca e deixamos de ter animais reprodutores. E aí isso gerou uma escassez também de produto no mercado. E aí agora, né, precisa-se ter um tempo de reposição para isso, e nós não produzimos isso industrialmente, leva um prazo, é um processo biológico até o animal ter disponibilidade para poder gerar, né, os seus descendentes. Então isso foi um problema que gerou uma dificuldade de reposição, né, de produto. Bom, a gente pode falar também sobre um outro contexto, que é o fator do consumo interno, né? O principal consumo de proteína animal no Brasil é a carne bovina, e que não é uma realidade no resto do mundo, né? O resto do mundo a gente tem um consumo maior aí de carne suína. O Brasil é diferente, a carne suína, se não me engano, está em terceiro lugar na preferência do gosto do consumidor brasileiro. Mas com a alta, né, da arroba do boi, do preço da carne, a gente teve alguns contextos, principalmente porque parte da produção ela gerou escassez. Então, se a gente tem menos produto no mercado, a tendência é que o preço suba. E nós tivemos também uma alta demanda de importação, né? Que com o câmbio forte é mais interessante para o produtor exportar com dólar, né, mais caro do que vender no mercado interno, né, vendendo isso em real. Então a gente teve esse impacto que gerou também escassez no mercado.
E para o mercado consumidor, as pessoas estão adotando um critério econômico que é a substituição imediata por produtos similares. Então, proteínas, né, em geral. Então, substituição pela carne do frango, né, substituição aí pela carne suína, por ovo, né? Então, a gente tem aí um outro contexto, e que eu acredito que isso, durante um período, isso não vai ser um período tão curto, tá? Dentro da minha análise, acho que isso vai levar um período um pouco maior, até porque a gente tem um período aí, talvez, de 1 ano e meio, né? Mais ou menos, para a gente ter essa disponibilidade de oferta de novo no mercado, até porque tem muito produtor, que é uma realidade dos produtores brasileiros desinformados e que estão acreditando que entrar na atividade somente pelo preço da arroba é um atrativo, e estão esquecendo que tem que se pagar os custos, né? E isso é uma realidade que pode gerar, né, no médio prazo aí, a gente falar de uma disponibilidade maior de oferta, e aí se as pessoas passarem a adotar um consumo de produtos substitutos, pela questão da perecibilidade da carne, a tendência é que os preços podem se harmonizar, né, um pouco para baixo, a gente pensando aí em um período de médio prazo. Mas voltar aos patamares que a gente tinha antigamente, nunca mais, tá? A gente não vai comprar picanha de novo a R$40 o quilo, nunca, mas nunca, nunca mais. Eu até comentei isso aqui em casa, esses dias eu tive no supermercado, e olhei lá uma peça de picanha que nem era tão legal assim, mas ela estava R$139, tá? Então a gente vai adiar um pouco, né, a degustação de picanha, pelo menos aqui na minha casa, até que os preços voltem a se harmonizar, né, e se perceba que isso volte a caber no meu orçamento, né? Caso contrário, nós vamos passar por efeito substituto de outros produtos, né, para garantir o consumo de proteína animal. Professor Roldão, e as commodities agrícolas, o que será delas após o fim da pandemia? Então, eu acho que elas seguem o mesmo caminho, sabe? Até porque a gente está falando das principais commodities, né? Falando de milho, falando de soja. Primeiro, a gente tem uma alta demanda do mercado internacional sobre os nossos produtos, né? A China, um principal parceiro comercial, né, tanto de milho quanto de soja. Existe relatos, inclusive, que a China já tem contratos em relação à compra da nossa produção de commodities, principalmente a soja, até 2022, tá? Então, isso gera uma oportunidade aí de ganhos, né, para esses produtores. Se a gente conseguir aí, como o cenário está mostrando, a eleição americana, um enfraquecimento, talvez, do dólar a curto prazo, né, porque existe uma promessa de campanha do presidente eleito de emitir, né, mais moeda no mercado, que vai gerar uma desvalorização do dólar. Isso pode gerar uma vantagem competitiva aí no custo dos insumos, mas com os preços travados aí a longo prazo, para esse tipo de commodity, isso pode gerar uma vantagem para o produtor. Tá? Nós estamos falando também não só de soja, de milho, estamos falando de café, estamos falando de etanol, nós estamos falando de carne, né? Então, isso são essas commodities as principais, e a harmonização desses preços a curto prazo, não acredito, tá? Principalmente por conta da exportação. Se a gente vivesse uma bolha, né, a vácuo, e a gente tivesse aqui só no Brasil, era simplesmente a gente parar de consumir, que os preços iriam se harmonizar. Mas a questão é que o poder de compra lá fora tá bom, né? Nós que estamos pagando caro pelas coisas por conta do aumento do dólar. Se a gente analisar janeiro desse ano, a gente tinha dólar aí próximo a R$4. Hoje a gente está falando de dólar quase a 6, né? E isso é realmente um impacto e deve ser levado em consideração para quem trabalha aí com commodity. Então, essa é a minha análise, tá, pessoal, em relação a commodity pós-pandemia, né? A gente pensando já 2021, se Deus quiser, com a vacina. O professor Guilherme, conversando da etapa pós-pandemia, desde a sua perspectiva, quais são os cenários positivos e negativos para cada um dos produtos? Então, vamos falar primeiro de coisa boa, né? Vamos falar de cenário positivo. Bom, o cenário positivo mostra um aumento na nossa área de produção, né? O Brasil, ano após ano, tem batido recordes de produção,
Nós estamos melhorando muito também os nossos recordes de produtividade, que são um problema que o Brasil precisa enfrentar, porque nós produzimos muito por ser um país continental, mas nós temos alguns problemas de produtividade ainda, né? Mas isso nos torna ainda bastante competitivo no mercado internacional, né? O Brasil responsável aí pela produção de alimento, da demanda de crescimento de população, quase 1/3 vai vindo aqui, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade. Outra questão positiva que a gente pode perceber vamos lá, o que mais a gente pode ter de positivo? A China, né, por ser o país menos afetado pelo coronavírus, por incrível que pareça, né, o negócio que saiu de lá, e a Pequim, por exemplo, que é a capital da China, tem menos casos que São Paulo, né? Então a gente tem muito menos casos, né, talvez, do que o estado de Minas Gerais, e isso gerou para eles um crescimento, né, econômico para o ano de 2020, então eles vão vir às compras novamente, e isso é um cenário positivo para a gente que está produzindo, né, bastante. Bom, o que mais a gente pode listar aqui de questão positiva? Roldão, Oi. que nem você citou no começo da entrevista, a preocupação com a sanidade animal também seria uma vantagem para nós que somos da área da zootecnia, né? É verdade. É uma ótima oportunidade, assim, para agora a gente alavancar aí na profissão. E mais do que isso, né, Maria Luísa? Eu posso ainda complementar o que você disse, o ganho que a população em geral vai ter com a segurança alimentar, né? Porque se antes a gente tinha, talvez, um afrouxamento dentro desses controles sanitários, hoje, com a questão da Covid, isso está cada vez mais rigoroso, né? Então, isso é um ganho, sim, que a população vai ter, uma questão de consciência, né? Pessoas já estão mais conscientes com as questões de higiene, né? Então, há coisas que às vezes a gente não tinha tanto, e hoje isso é um ponto positivo na questão pós-pandemia. E agora, sim, outro ponto positivo que eu posso destacar é que a Pfizer disse que tem 90%, né, de eficácia a vacina, né? E se for para eu poder escolher uma vacina para tomar, eu vou tomar da Pfizer, né? E isso me deixa bastante animado. O Brasil já está fechando algumas parcerias com uma quantidade significativa de doses para cá, já para 2021, então isso é uma possibilidade, né, das coisas voltarem, né, da gente, né, ter uma normalidade, pelo menos transitória, né, até que as coisas no futuro, né, voltem talvez a patamares semelhantes que a gente vivia, né, no começo desse ano. Mas, né, a gente percebe que nem tudo são flores, e o que me preocupa um pouco no cenário positivo é a segunda onda na Europa. Tá? Os números estão cada vez maiores lá, principalmente muito maiores do que o que a gente percebeu, né, na primeira onda, que aconteceu ali em meados de março, abril, maio. Já está tudo fechando de novo. Eu estava conversando hoje com uma ex-aluna da FASU, que está morando em Londres, e ela disse que estão no lockdown lá, e até 2 de dezembro todo mundo parado, porque os casos têm aumentado, né, e isso é uma preocupação, porque é um mercado consumidor, é um mercado também, a Europa em geral também sendo um local de origem de alguns tipos de produtos, né? Um cenário positivo também que eu posso trazer para vocês é que os casos na Índia têm estabilizado, né? E a Índia também é um grande parceiro comercial brasileiro, inclusive fornecedor de insumos, e isso também gera um fator positivo. Mas o que me preocupa mais é essa questão, né, da segunda onda na Europa e talvez uma ineficácia da vacina, né? Isso me gera aí talvez uma preocupação, né, como um cenário negativo aí para lá, mas eu acho que eu confio bastante na ciência, acredito bastante nesses pesquisadores que estão envolvidos aí na produção, né, dessa vacina, para poder sanar, pelo menos, resolver parte do problema que nós estamos vivendo no mundo. Bom, Roldão, e agora para finalizar, assim, de acordo com os seus conceitos, como normalizar essa situação? Assim?
Se é que tem como, né? Normalizar é uma questão, né, delicada, né? Normalizar, eu acho que o que vai acontecer, Maria Luísa, é que nós entramos num período onde gerou muita ansiedade, tá? Nós ficamos muito naquilo, saber até quando isso vai, o que, que vai acontecer. Nós começamos a perceber que a vida ela é bastante frágil, né? E que a gente precisa de dar valor a cada dia que nós temos. Eu acho que agora nós passamos por um período, por esse período, né, de aceitação do que a gente foi imposto, e agora a gente está aprendendo a conviver com isso, sabe? Eu acho que isso é um ponto bastante positivo para normalizar as coisas. Então as pessoas já não estão com medo de sair de casa como a gente estava antigamente, né? As pessoas já não estão com tanto lógico, é uma doença séria, tem gente morrendo, mas isso tem uma letalidade baixa, né, em relação à maioria das pessoas. O que a gente precisa fazer é cuidar da saúde, alimentar bem, né, ter os nossos produtos que são de qualidade, a gente fazer as atividades físicas. Saiu um estudo aí super interessante sobre a questão da relação da vitamina D, né, com a Covid, as pessoas que, né, tomam sol, né, que é onde vem a origem da metabolização da vitamina D, ou que estão suplementando isso, são menos suscetíveis à doença. Então, é uma questão também, acho que cada dia que passa a ciência vai descobrir alguma coisa nova, um medicamento, né, alguma coisa para tratar, alguma coisa para ser profilático. Então, acho que isso vai ser uma questão para normalizar, e a gente pensar em normalização das nossas atividades, né, dentro do cenário agrícola e pecuário. Eu acho que essa normalização ela vai vir aí, o tempo. A gente tem que dar tempo ao tempo. Nós vamos depender bastante do mercado externo, como sempre fomos dependentes. Isso vocês que são meus alunos, vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho disso no Brasil, né, de nós sermos somente exportadores de matéria-prima. Nós ficamos dependentes do mercado internacional pelo preço das commodities, né? Nós vendemos o produto, matéria-prima, e compramos ele embalado na caixinha, né? E isso é um problema que o Brasil precisa pensar, né, a longo prazo, para a gente também ser um beneficiador, um transformador, né, industrializar os nossos produtos. Isso vai garantir com que nós tenhamos uma garantia de consumo interno com preço competitivo para o brasileiro, e uma garantia também de exportação do nosso produto, que é tão bem visto lá fora, né? O tal do Made in Brasil ali, para produtos do agronegócio, isso tem uma representatividade tão grande. Estava vendo recentemente, lendo nos Estados Unidos, eles criaram um programa Brazilian Fruit, onde as frutas brasileiras têm um adesivo, né, e as pessoas compram isso com uma importância tão grande, sabe? Porque as frutas são brasileiras. Então, nós sim somos o celeiro do mundo, nós somos um país, né, extremamente importante dentro da produção de alimento, não só para nós, mas para o mundo todo, né? E a gente precisa de vocês, profissionais do agronegócio, né, para que a gente se torne cada vez mais forte, que a gente torne cada vez mais competitivo, cada vez mais produtivo. E eu acredito que isso é o fator que vai normalizar e trazer, né, cada vez mais questões positivas, né, trazer mais recurso e retorno aí para os envolvidos dentro da cadeia produtiva. Bom, agradecendo mais uma vez a presença do Guilherme Roldão aqui, que é nosso convidado, nosso entrevistado. A turma da Zou, meu nome é Marcela Lacerda, e a turma da Zou 12 agradece a todos pela presença e pela atenção. Obrigada e até mais. Eu agradeço vocês, eu espero que tenha respondido as perguntas à altura, né, do que vocês esperavam. A questão é que as perguntas são extremamente complexas, né? Elas envolvem diversos contextos, elas envolvem diversos cenários, mas dentro daquilo que eu consegui fazer as minhas compilações, né, dentro dos meus estudos, dentro das minhas análises, é o que eu consegui apresentar para vocês, né? E aí, demais sugestões, demais reflexões são bem-vindas, né, para quem estiver nos assistindo, porque nós precisamos de cabeças pensantes,
né? Nós não estamos precisando de tanta gente operacionalizando, porque tem bastante máquina fazendo isso. A gente está precisando de gente para pensar, tá? Obrigado, então, a vocês, de verdade. Sucesso no trabalho. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Roldão. Obrigada.